Fala, queridão, graça e paz. Hoje é o nosso dia 47 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada e a nossa leitura hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo 22 até o 40, Êxodo, capítulo 15 e Provérbios, número 6 até Provérbios 7, verso 5. Então vamos para Hebreus, capítulo de número 11. Antes disso, eu vou relembrar. Queridão, não esquece, nós temos a palavra-chave que vai aparecer em algum momento no vídeo, aí anota essa palavra, porque todo mês nós vamos ter sorteio, mas para participar você precisa ter as palavras-chave anotada. Fica ligado aí. Agora vamos para Hebreus, capítulo de número 11. Nesse trecho de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 22, vai falar continuar falando, aliás, sobre os heróis da fé, porque vai continuar falando sobre eles, e vai falar como eles confiaram em Deus, mesmo sem ter visto, sem ter provado essas promessas, sem ter apalpado as promessas. Então, no Hebreus, a partir do versículo 22 até o 29, do capítulo 11 de Hebreus, vai falar sobre a fé de José e de Moisés, porque vai falar que José, ele confiou que Deus libertaria Israel do Egito e ordenou que os seus ossos eles fossem levados para a terra prometida. Ele falou assim, quando vocês saírem, levem meus ossos. Ou seja, ele confiou que Deus faria. Né? E ele morreu acreditando no cumprimento dessa promessa, porque ele morreu lá dentro, mas ele creu, ele acreditou que Deus cumpriria essa promessa. Então Moisés também, versículo 23 até o 29, vai falar que os pais de Moisés, eles tiveram fé ao esconder Moisés de Faraó, né? E vai falar que Moisés, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó e escolheu sofrer com o povo de Deus. Né? Então ele vai falar que ele deixou o Egito sem temer o rei, ele instituiu a Páscoa, ele confiou na proteção divina, né? E vai falar que pela fé Israel atravessou o Mar Vermelho enquanto os egípcios morreram. A partir do versículo 30 até o 35, a primeira parte do 35, vai falar da fé nos juízes e nos profetas, porque vai falar que pela fé as muralhas de Jericó caíram, vai falar que Raabe, ela foi salva por crer em Deus e ajudar os espias. Também vai dizer, o autor também vai mencionar Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas que realizaram grandes feitos, todos esses feitos pela fé. Lembrando que Raabe, no versículo 31, Raabe era uma prostituta em Jericó, mas a fé dela fez algo maravilhoso por ela. A fé dela fez com que ela se tornasse parte da linhagem de Jesus. Nós vamos ver isso daqui uns dias, quando a gente iniciar a leitura de Mateus. E agora a segunda parte do 35 até o versículo 38 vai falar do sofrimento dos fiéis, porque fala assim, muitos foram torturados, presos, apedrejados, mortos e perseguidos, né? Vai dizer que eles recusaram a libertação para obter algo melhor, né? Vai falar que o mundo não era digno dessas pessoas, pois eles viveram por algo muito maior. Você vê que forte, né? No versículo 38 fala assim que o mundo não era digno deles. Esses caras, esses grandes homens e até mulheres que são citados aqui, eles não eram fracos. Eles eram gigantes espirituais que permaneceram fiéis até o fim. O mundo não era digno deles. Que palavra, hein? Aí do versículo 39 e 40 vai encerrar dizendo que todos esses heróis não receberam a promessa de Deus em vida, né? E Deus, ele preparou algo ainda melhor para nós. Olha para você ver. Então vai dizer que o plano de Deus é completo e é perfeito. E eles vão ser aperfeiçoados junto conosco. Quando eu digo que eles serão aperfeiçoados, eu estou citando aqui o versículo 40, quando fala assim, não foram aperfeiçoados sem nós. Cara, isso está indicando que a história da redenção, ela se completa em Cristo, né? E essa redenção em Cristo, ela vai unir os crentes do passado com os crentes do futuro. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo de número 15. Antes da gente entrar em Êxodo, capítulo 15, você está esquecendo de algo aí, ó. Deixa o seu like,
comenta alguma coisa. Se você está assistindo no YouTube, se inscreva em nosso canal, nos apoie, querido, para que a mensagem do Evangelho ela alcance mais pessoas. Porque quando você curte, comenta, compartilha, a plataforma entende que o vídeo é relevante e vai transmitir ele para mais pessoas. Se você está assistindo no Instagram, siga o nosso perfil, curta e compartilhe também, querido. Comente para que isso seja levado a mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Agora nós vamos, de fato, para Êxodo, capítulo de número 15. Agora em Êxodo, capítulo 15, vamos ver aqui o cântico de Moisés e a provisão de Deus no deserto. Porque após a travessia do Mar Vermelho, a destruição do exército de Faraó, Israel agora ele celebra com um cântico de louvor e ele vai seguir a jornada dele pelo deserto. Então, do versículo 1 até o 21, vai mostrar ali Moisés e os filhos de Israel entoando um cântico de celebração, exaltando o poder e a fidelidade de Deus. Vai falar que esse cântico ele descreve como Deus destruiu os egípcios e libertou o povo de Israel. Vai falar que Miriam, ela lidera as mulheres em adoração, dançando. Agora do versículo 22 até o 27 vai falar das águas amargas em Mara e a provisão de Deus. Vai dizer que após 3 dias de viagens, o povo encontra águas amargas em Mara e começa a murmurar. Então Deus, ele instrui Moisés a jogar um pedaço de madeira na água, e as águas se tornariam águas potáveis, e aquele amargo da água, ele sairia. Então Deus estabelece ali um estatuto de obediência, prometendo livrar o povo das enfermidades que tinha no Egito, porém eles deveriam ser fiéis a Deus. Então o povo chega a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então aqui Deus já estava simbolizando algo. No versículo 26, quando ele fala assim, quando Deus promete a saúde a Israel, ele está falando assim, ele está meio que dizendo assim, a obediência vai trazer proteção e bênção, porém a rebeldia vai ter também consequência. E no versículo 27, quando fala de Elim, Elim era um local de descanso e provisão, mostrando que Deus não apenas ele prova, mas também Deus ele tá aquela opção de renovo, de descanso, de realmente provisão para o seu povo. Agora nós vamos para Provérbios, número 6. Agora Provérbios, número 6 até Provérbios 7, verso 5, vai falar sobre conselhos práticos e advertência contra a imoralidade. Nesses trechos, Salomão ele continua dando instruções práticas para a vida. Ele vai abordar 3 temas principais aqui, que ele vai falar sobre advertência contra garantias financeiras e irresponsáveis. Ele vai falar sobre a preguiça e as consequências da preguiça. Ele vai falar sobre o perigo da imoralidade sexual. Então, do verso 1 até o verso 5, ele vai falar advertência contra garantias financeiras irresponsáveis, porque ele vai fazer um alerta. Salomão ele faz um alerta contra ser fiador de alguém de maneira irresponsável. Ele fala assim, se alguém já tiver feito isso, deve resolver o problema rapidamente, antes que seja tarde. Aí no verso 6 até o verso 11, ele vai falar agora contra a preguiça, porque Salomão ele vai ensinar a observar a formiga que trabalha sem precisar de supervisão. Ninguém precisa ficar dando ordem e ficar olhando se ela está trabalhando. Ela trabalha sem supervisão. E ele vai dizer que a preguiça leva à pobreza e a dificuldades. Aí agora do verso 12 até o verso 19, ele vai falar do homem mau e as consequências de suas ações, porque ele vai falar que o homem perverso, ele age com engano, causando destruição, discórdia. Ele vai falar que Deus abomina 7 coisas, incluindo mentira, violência, orgulho, semear contendas. No verso 16 ele fala, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Aí ele fala uma lista de pecados que Deus odeia, incluindo língua mentirosa e coração que maquina o mal. Aí no verso 20 até o verso 35 do capítulo 6, ele vai falar uma advertência contra o adultério, porque Salomão ele ensina que a sabedoria protege contra a tentação sexual.
né? Ele vai falar que o adultério, ele leva a ruína e a vergonha, e o marido traído buscará vingança, sem aceitar compensação. Não há nada que ninguém possa fazer. Ele vai buscar a vingança. É isso que Salomão está falando. Aí agora no número 7, verso 1 até o verso 5, vai encerrar essa parte aqui de Provérbios, e ele vai falar sobre o caminho da sabedoria e vai falar da mulher estranha, porque Salomão ele aconselha a guardar os mandamentos como a menina dos olhos, né? E ele vai dar um conselho, né? Ele diz que a sabedoria ela deve ser nossa companheira constante para nos livrar da sedução do pecado. Quando no verso 3 ele fala assim, escreve-os na tábua do seu coração, ele está fazendo uma referência que é a memorização, só que prática, né? É a memorização, não é só na mente, é algo prático e contínuo dos ensinamentos de Deus. Então, nesses dois números aí, capítulos 6 e 7 de Provérbios, o resumo é: o pecado ele é sedutor, mas a sabedoria ela nos protege de cair na tentação do pecado. Então, essa foi a nossa leitura do nosso dia 47. Nos vemos amanhã, no dia 48.